Bom dia, pessoal. É, hoje é a primeira aula que estamos juntos? Ou tá? Ah, ok, de administração, né? Tá bem. Beleza. Então, hoje a nossa unidade curricular que vamos iniciar, né, em relação à produção, serviços e turismo rural. É um pouquinho diferente, né, da anterior, mas tem algumas particularidades, né, ali que vai ligar com disciplinas que vocês já estudaram no primeiro, no segundo, é, principalmente em relação à história, né, história geral. E aí, essa primeira aula é justamente a gente vai começar bem do início mesmo, né, dessa evolução da história, e aí vem de onde surgiu o turismo. É bem interessante. Como o link do Classroom ainda não chegou, né, porque a gente tem que repassar bem certo para as escolas quais as disciplinas, e aí está havendo algumas mudanças, né, mas eu acredito que até a semana que vem eu já consiga ter o link da sala e começar a incluir atividades para vocês, né, principalmente vídeos, também indicações de filmes para vocês poderem assistir, né, e trazerem já algumas informações para a gente ir alimentando no decorrer das aulas, para é, não ficar muito distinto, né, do que eu falo e vocês não conseguirem assimilar é, com questões do cotidiano mesmo, tá bom? Então, o objetivo dessa aula hoje é entender exatamente essa evolução das viagens, né, ao longo da história, que até que momento que realmente se tornou ali uma viagem proposital para turismo, né, ou em relação a comércio, né, e conhecer o papel também dos romanos no turismo, né, e citar alguns marcos aí de impulso no turismo no século XX, também que aí vocês vão verificar, né, e relembrar as diferenças, né. Então, as viagens, assim, né, ao longo da história, se a gente for verificar num panorama aí desde a antiguidade, né, até os dias atuais, né, viajar tem sido uma atividade intrínseca à história. Então, lá no primeiro ou no segundo ano, vocês devem ter estudado as relações, né, da sociedade, principalmente o início, né, primeiro com os povos ali nômades, né, onde a viagem era o quê? Era uma necessidade. O ser humano necessitava, né, fazer viagens para a própria sobrevivência. Com o decorrer, né, constituindo essa sociedade, percebendo que outros povos eles tinham outros, que sejam insumos ou algum material de troca, né, foi possibilitando e aumentando essa visão do entendimento que a viagem começou também a ser um comércio, né? Se a gente pegar frases assim que geralmente as pessoas citam, né? Ah, as viagens das Índias, né? A questão dos temperos. É isso, né? Então, esses povos faziam viagens, né, para outros destinos ali, bem viagens longas, né? Justamente em troca, né, de temperos, de insumos que não tinham na região. Então, a partir dali nasce já também não somente a viagem ali para comida por sobrevivência como no Nômade. Não sei se vocês conseguem entender já essa diferença, tá? Mas a gente vai aprofundando passo a passo. Então, remontando aí a tempos antigos, né, e moldando essas culturas, né, as interações e descobertas, claro, que se a gente pensar que ao longo da história essas viagens também inicia essa troca, né, de cultural, né, porque hoje tem a possibilidade do quê? Né, não para todas as pessoas, mas grande parte da sociedade, né? Então, às vezes a viagem é só para ter conhecimento, quer estudar uma língua diferente, né, um idioma, né, consegue também fazer essa viagem lá para ter uma troca cultural, né? Então é nesse propósito também que, né, a gente pode entender como algo benéfico. Ah, mas o que tem a ver com a questão rural? Tudo, né? Porque nós temos também incluso o turismo rural. Tem muitas cidades, né, que a maior parte de concentração do turismo é voltado ali para a parte rural, né? Mesmo se a gente
aqui pegar Curitiba, né, como exemplo, tem, né, alguns locais, né, da região metropolitana que de longos anos, né, por exemplo, Caminho do Vinho, né, então tem essas rotas do turismo rural que leva ali os turistas a conhecerem, né, as produções também, e assim por diante. Bom, aí a gente, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim? Tá. Ok. Então, aqui na identificação, né, das viagens na antiga Grécia, Roma e Idade Pré-Escrita. Então, aqui já começa a ter algumas datas, né, da história, onde caracteriza ali as viagens, além dessa que eu comentei, né, em relação à sobrevivência ali imediata. Né? Então, na história ali registra, né, que desde lá dos primórdios da civilização, onde principalmente as culturas grega e romana, né, já tinham começado a realizar essas escritas, né, para demonstrar, né, que já era feita as explorações para comércio e interações ali nos diferentes territórios. Então esse é o primeiro datado ali histórico, né? E aí o papel fundamental também dos romanos, né, que já estabeleceram ali uma rede extensa de estradas, né? Então é muito interessante, porque eu não sei se vocês, na cidade que vocês moram, Ventania, eu agora não me recordo de cabeça, mas assim, tem umas estradas, né, que é do governo mesmo, e é bem esse tipo de, esse ainda é esse modelo, né, de estrada, de pavimentação. Por quê? Porque é uma pavimentação que ela tem uma durabilidade maior e também acaba integrando com os recursos ali, né, naturais. Porque com a água da chuva ela consegue permear no solo, né, alimenta ali as bacias hidrográficas, então evita que falte água, né, e que também esse escoamento da água ele seja repassado, né, na via e causando erosão e etc. Então, que quando faz a pavimentação asfáltica, né, acaba ocorrendo isso. Então, às vezes a gente pensa assim que é um tipo de construção muito antiga que não é utilizada, mas até hoje, né, ela é referência também, principalmente na área rural, né, esse tipo de pavimentação. Claro, essa da foto, né, ela é uma foto ali registrada ali das estradas lá, feito pelos romanos, né, então é uma parte ali que não foi conservada, mas que eu digo é a utilização dessa metodologia que é até hoje replicada, né, principalmente nas estradas rurais. Então, justamente, né, eles pensaram ali em como construir essas estradas, né, para facilitar essas viagens, né, por estrada, porque era o modal que eles tinham, né, terrestre era o principal, não tinha avião, né, não tinha grandes navios, né, então, como se tem hoje com a estrutura, né, então a maior parte era feito ali pelas estradas, né, e possibilitando já esse intercâmbio, né, seja cultural lá e também dentro do comércio. Então, as invasões também de 456 a.C., depois de Cristo e a decadência, né? Então, nada registrado sobre as viagens, né, exceto ali deslocamento militares. Então, assim, com as invasões, né, e subsequente queda do Império Romano, as viagens foram limitadas, né, a deslocamentos, né, militares e o registro histórico sobre outras formas de viagens tornou-se escasso. Se a gente pegar esse exemplo, a gente percebe que sempre, né, em períodos de guerra, né, de conflito, sempre vai haver também um problema ali do deslocamento do ser humano, né, seja qual for a finalidade, não apenas ali no intercâmbio de turismo, né, mas principalmente em relação ao comércio, né, como isso impacta, né, as pessoas elas mesmo que elas tenham ali uma programação, elas necessitem sair daquele território, elas, por questões de guerra, ela não pode sair, né? Ou por forças maiores militares, aí a pessoa fica tendo que ficar presa nesse local, né? Então, também é importante pensar, porque, mas
eu não trabalho, eu não quero trabalhar nessa área, mas vamos supor que vocês, como técnicos de agronegócio, vão trabalhar mais nessa parte do turismo rural. Então, é importante entender também que os momentos históricos, políticos, né, eles interferem, podem interferir principalmente para as pessoas dessa área de turismo, né? Seja ela, como eu falei, de cultura ou até mesmo em relação à parte do comércio, né, das trocas. É, bom, se alguém já estudou ou já teve essa informação, né, levanta a mão quem sabe, né, como eram feitas as viagens lá na Idade Média. Alguém arrisca? Quer passar um palpite? Você pode vir aqui na frente falar para ficar mais perto para ouvir, por favor? Bom dia. Como que é seu nome? Jó? Eu entendi certo, é Jó? João, desculpa. Não vai fazer piada com ele, gente. Desculpa. Tá bom, vai lá, João. Uhum. Possível também. Também era uma forma. Mas a professora perguntou assim, na Idade Média, né? Um pouco antes, assim. Um pouco não, bastante, né? Bem no início. Mas tudo bem. Não, tudo bem. João, obrigada pela contribuição, tá certo. Vamos. Uhum. Isso. Não, mas ó, a linha de pensamento tá coerente, tá? É isso mesmo, assim. Então, independente, né, da Idade Média ou vamos supor vamos colocar aí uma década de 60, 70, como você comentou, é, duas coisas importantes. Sim, a maior parte era feita a pé, né, e pelo uso dos animais, tá certo, né? Equinos, a mula, né, cavalos ali, tá certo essa linha de pensamento, tá bem? Então vamos só elaborar um pouquinho mais. Então essas viagens na Idade Média, né, elas eram esporádicas, ou seja, eram pontuais, elas eram desconfortáveis, aí pegando o exemplo que o João trouxe, né? Imagina a gente fazer uma viagem de 500 ou 1.000 quilômetros, né, em cima de uma mula ou de um cavalo, né? Imagine bem desconfortável. Ou a pé, ou até mesmo a pé, né? Então, pensando que se fosse todo esse grupo da sala, mais crianças, né, mais pessoas com uma idade mais avançada, uma viagem muito extensa, muitos acabavam nem sobrevivendo, né? Até porque a gente não tinha vacina, as pessoas não eram vacinadas como hoje, né? Ou não tinha remédio tão eficiente, então pegava qualquer doença ali e morria no caminho. Né? Até chegar no destino já tinha morrido, às vezes, metade do grupo. O que mais, né? E, além de tudo, lá, um ponto importante é que as viagens, ela era restrita, tá? Então, os senhores feudais, não sei se vocês se recordam, né, que eram os senhores que cuidavam dessa parte dos impostos ali, né, que era como se fosse alguém ligado ao próprio governo, né, da época. Então, eles detinham, né, é, eles né, restringiam, né, que a população pudesse ficar viajando, imagina, porque se eles tinham poucas pessoas, né, na época, aí já conseguia construir essa sociedade, né, tinha lá uma pessoa que era o tecelão, o outro já vamos supor um produtor, que mais, um ferreiro, né, um caçador e assim por diante. Cada um com a sua contribuição ali dentro daquele povo, né? Se as pessoas ficassem livres para ir para outro lugar, ela ia embora, né? Não ia voltar. Então, era a forma deles controlarem, né, esse povo para manter essa sociedade funcionando, tá? Então, até aqui ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ou quer contribuir com algo a mais? Não? Alguém disse alguma coisa ou que eu não consegui ouvir direito?
Tá bem, obrigada. Então vamos lá. Então essas atividades comerciais lá na Idade Média, né? Então, a gente comentou anterior, né, viagens restritas, as feiras, né, e atividades comerciais. Então, para eles ali já começou essas viagens específicas para apenas lá. Ah, não, eu tenho aqui, eu faço pão, né, o João lá faz, o que que o João faz? Vamos ver. É, produz roupas, né? Produz roupas, ele quer trocar, então aí ele pode ir, né? Nessa viagem lá para trocar com outro povo, né? Ou demais atividades comerciais do período, né? Então, essas feiras eram os eventos essenciais, né, para o comércio na Idade Média, que impulsionavam essas viagens entre diferentes regiões e promoviam a troca da mercadoria e a cultura, né? Então, acabava que inicialmente ali era comercial, mas com certeza, né, sempre começavam a aprender valores novos, né, valores que eu falo em relação à cultura, né, diferente daquele do povo ali que eles estavam acostumados. Imagina que se eram pessoas que não eram restritas, né, a fazer viagens, então imagina o quanto de troca que havia, né, nessas feiras, não somente ali uma troca comercial de lucro, mas de aprendizado, né, seja de um idioma novo ou um dialeto novo, um costume novo, né, uma comida diferente. Então, para vocês entenderem como é importante também essas trocas, né, com outras sociedades. E aí, né, vamos avançando aqui nos séculos. Então, quando chegou no século XV, né, XVI, né, o aumento dessas viagens particulares, né, então já começa a mudar ali um pouco o contexto dessas restrições, né, claro, mas ainda assim, né, ela era mais restrita a quem? A elite, né. Então, assim, recapitulando, na Idade Média, isso vocês podem anotar também para lembrar, né. Então, na Idade Média era restrita, né? Os senhores feudais eles controlavam para que as pessoas, né, realizassem as viagens, apenas ali para comércio e feira. Chegando no século XV e XVI, né, essas viagens elas aumentaram, né, a restrição, mas ainda assim era a elite apenas que era a que era beneficiada, né? Ali, no exemplo, a elite europeia, né? Então, que realmente buscava essas viagens mais particulares para aventura, né? Conhecer um lugar ou, né, troca ali de experiências mesmo, né? Em outras terras, tá? Então, vamos lá. Pensem aí com o grupo ou em dupla, né? O que fator impulsionou as viagens no século XX? O que vocês acham que ao chegar no século XX, né? O que moveu a ter essas viagens, né? Podem conversar com o colega ou se quiser fazer individualmente, não tem problema. 3 minutinhos aí para cada um para vocês responderem. Aí eu deixo livre para quem quiser se manifestar para a gente poder debater um pouquinho. Pronto, todos conseguiram concluir? Oi? Finalizaram? Ah, perfeito. Bom dia. Como que é mesmo o seu nome que eu não ouvi? Maria. Tá bem. Perfeito. Tá bem. Vamos lá. Obrigada pela contribuição. Isso. Então, exatamente, né? Claro, houve assim essa melhora, né? Pensando nos meios, né, de transporte que são muito melhores, né, em relação aos modais, né, de transporte que a gente pode colocar. Então, o próprio trem, né, os trens por ferrovias, os navios, né, muito mais melhorados. Isso
com certeza, será que para o comércio facilitou? Muito, né? Porque até hoje, né, a gente utiliza ainda o trem como um modal, né, de transporte, principalmente para cargas, né? Aqui mesmo, não sei se algum de vocês já vieram a Curitiba, nós temos, né, uma ferrovia ainda que passa no meio da cidade, né, e que ainda claro, é menor, né, do que outras cidades, assim, por exemplo, portuária, né, mas passa ainda assim essas cargas, né, com o trem. Então, ela é muito importante, né. E navios, né, com certeza, melhorou mais de 100%, né. E, claro, só que, assim, no século XIX, ali, né, já iniciou um fator, assim, de melhoria para a própria viagem mais recreativa, mais de troca cultural, né, que era algo que, antes, né, dessa data, não era possível, né, justamente pelos modais de transporte e principalmente pelo custo, né. Então, ali já também possibilitou essa troca de experiência de forma mais recreativa. Agora vamos fazer uma atividadezinha um pouquinho mais elaborada. Então, podem anotar essas duas perguntas, né, no caderno, da mesma forma com só individual ou, né, em dupla ou em grupo, podem responder. Então, a primeira pergunta: quais eram os objetivos, né, das primeiras viagens registradas? Só para a gente poder ir fixando tudo que a professora está falando aqui. E com que os romanos, né, contribuíram para facilitar as viagens da antiguidade. Isso também eu comentei, só para a gente fixar, né, o conteúdo até agora. Então, 5 minutinhos para vocês responderem, por favor. Ok. Conseguiram concluir a atividade? Sim? É, perdão, não ouvi. Tá, tá bem. É, tá. Tem dois voluntários ou duas voluntárias para responder? Quem quer responder a primeira? Oi, bom dia. Como que é seu nome? Isso. Vocês responderam a dois, né? Obrigada. Isso mesmo, tá certo. Quem responde a primeira? Bom dia. Tá bem? Uhum, também. Tá bom. Obrigada. Isso aí. Tá bem. Então, vamos aqui só, né, detalhar um pouco mais aí as informações. Então, da primeira questão, né, então os objetivos ali das primeiras viagens eram principalmente explorações, como a colega comentou, né, exploração territorial, né, comércio, interações em diferentes territórios. Né? Então, os romanos estabeleceram essa rede extensa, né, de estradas, fomentando as viagens para lazer, comércio e a expansão territorial. Então, isso é a resposta, né, já unindo das duas questões, né? Então, assim, acho que foi possível, pessoal, repassar essa ideia para vocês da evolução das viagens, né, ao longo da história, né? Eu acho que é mais para construir assim esse olhar, né, para vocês entenderem como
foi o início, né, da parte da exploração aí por turismo, né? Ficou claro até aqui? Sim? Tá. Tudo bem. Depois, como eu comentei do Classroom, né, essas atividades que vocês estão fazendo em sala, é, como vai ficar um pouco acumulado, de talvez de mais uma aula, eu vou fazer um forms com todas as questões, né, que foram apresentadas nos slides, para formalizar e para conseguir também avaliar vocês, né, atribuir uma nota ali, tá bom? Por participação. Mas fiquem tranquilos também. Eu vou só trocar o slide, só um momento. Ok. Então, a gente vai avançar agora para essa parte ainda, né, da evolução histórica, num passo 2, né, para a gente entender os avanços, né. Então, qual é o principal objetivo, né, para explicar essa influência, né, como eu pontuei ali anteriormente, em relação às guerras, né, mundiais, né, no turismo, entender os avanços do turismo e demonstrar o cenário atual também do turismo. Então, retomando, né, nessa aula anterior ali, aprendendo sobre as viagens, né, ao longo da história, hoje, né, hoje no caso, ainda a gente continua nesse espaço de aprendizado, né, para entender esse novo cenário, né, o que tem de desafio, será que mudou, né, quais são, será que todos os desafios foram superados, será que ainda não tem outras, né, oportunidades que ainda dependem, né, de buscas de aprimoramento, né? Então, importante trazer esse olhar, né? E também para entender mais sobre o turismo no Brasil e no mundo, né? Então, vamos lá. As guerras mundiais, né, pessoal? Então, as duas guerras mundiais aí no século XX, né, interromperam significativamente o fluxo, né, de viagens, mas também impulsionaram avanços tecnológicos, né, como o avião, que tornou um meio de transporte aí preferido após a criação da Associação, né, Internacional de Transporte Aéreo. Claro que o objetivo, né, era outro, né, mas assim a gente contextualiza, né, os avanços tecnológicos, não que é um benefício da guerra, né? Então vamos lá, para a gente entender aqui um pouco mais desse cenário, né? Então a segunda metade aí do século XX, né, testemunhou uma explosão do turismo global, né, principalmente assim pensando nesse novo modal de transporte, né, que é a aviação. Então a partir do momento que conseguiu ter a viagens, né, mais de uma forma melhor explorada pelo meio aéreo, né, tudo ficou mais fácil, mais rápido, né? Imagina atravessar continentes, né, com navio, com barcos, totalmente sem nenhuma tecnologia, né? Não tinha GPS, não tinha nada. E aí, de repente, impulsiona, né, um modal que talvez na época nem era possível visualizar essa possibilidade, que é, né, o transporte aéreo. Então, isso mudou muito. Ao invés de passar lá 10 dias, né, viajando a pé, a pessoa em 2 horas consegue, né, chegar num outro estado, né, dependendo da distância. Então, esse número crescente de agências de viagem, né, e a expansão aí de companhias aéreas também tornou aí um novo datado aí de comércio, né? Que aí começou também a vender até mesmo os pacotes aéreos, né? Virou também um produto. E principalmente trazendo, lembra que lá no início, né, do século XIX, ali melhorou, mas ainda era para a elite, né? Então hoje é possível também as pessoas, né, é, pessoas mais populares, assim, né, de baixa renda, e conseguir fazer uma viagem internacional ou fazer uma viagem aérea, né? Mesmo que possa ali demorar, né, um tempo para a pessoa pagar, mas é possível, a pessoa consegue parcelar em vários
várias vezes e ainda, né, conseguir usar esse meio de transporte. Então, quais são as mudanças ali no final da década de 80, né? Então, a gente já começa agora trazer um pouco mais recente, né? Então, no final da década de 80, a consciência também ambiental aumentou, né? E o surgimento de novos segmentos turísticos, né? Influenciando na mudança de preferência de viagem. O que isso é importantíssimo para vocês pensarem, né? Então, vocês como futuros técnicos de agronegócio, né? Trabalhando na parte de turismo rural, né? Então, hoje, as cidades cada vez mais cheias, né? As pessoas mal têm tempo para lazer, né? Trabalham muito ou trabalham de casa, às vezes não conseguem, né? Nem sair de casa para fazer um passeio ali rápido, né? A vida corrida, estuda, trabalha, tem 2 empregos, 3 empregos, né? Ou a distância do trabalho até chegar em casa é longa, né? Então, assim, é uma correria. Então, quando a pessoa consegue ali, eu tenho lá os 30 dias, né, durante cada um ano de férias, o que a pessoa faz? Vai lá e parcela, né, aquele pacote de viagem durante o ano e aí consegue direcionar a viagem para passar uns 30 dias que seja num local totalmente diferente da cidade que ela vive, né? Seja para passar mais tempo na natureza, né? Seja ela no campo, seja ela na praia. Então, há uma mudança, né, dessa percepção, né, em relação ao tipo de turismo, né? Então é importante que a procura por essas experiências mais autênticas aí, mais sustentáveis também, né, ligada ao turismo rural. Então, o que vocês acham que, além, né, das melhorias em relação à aviação, o que mais tem facilitado essa acessibilidade ao turismo, né, na atualidade? Então, podem responder aí rapidamente, 3 minutinhos, né? Pessoal, conseguiram concluir? Sim. Uhum. Bom dia. A tecnologia é uma constante mudança e evolução dos meios de transporte, carro, ônibus e avião. Uhum, isso. Muito bem, obrigada. Isso aí, pessoal. Então, exatamente, né? O ponto principal aí que a gente pode, né, incluir nessa resposta é em relação à tecnologia, né? Esse intercâmbio cultural. Hoje mesmo a gente pensando assim, né? Mesmo não saindo de casa, né? A gente consegue já, por meio da tecnologia, né, entender, vamos supor, tenho interesse de viajar para Ventania, né? Vamos colocar aí a cidade de vocês. Eu já consigo, pelo Google Maps, né, fazer um roteiro de qual o lugar que é mais legal aí da cidade de vocês, quais são os pontos turísticos, né? Assim, já iniciando aqui da minha casa, né? Consigo já verificar, fazer esse percurso, né, da viagem. E isso facilita, né? Porque acaba chamando mais pessoas também para conhecer, né, lugares que às vezes não estão nas rotas ali de turismo, né, comumente. Então isso aumenta também no marketing, né, nessa propaganda do turismo e etc. A gente pode, né, aí aprofundar em relação a questões de cupom de viagem, vários outros fatores que vão proporcionar aí um aumento da viagem né, em relação às cidades. Então, esse avanço tecnológico, né, em comunicação e transporte, ele facilita esse intercâmbio cultural
e impulsiona aí a evolução do turismo, né? Alimentando, né, como eu comentei, né, antes mesmo da pessoa chegar no local, ela vai se alimentando ali de ter realmente esse desejo de explorar novos destinos e experiências, né? Então, quem aí já fez a experiência de visualizar uma cidade ou um país, né, que tem interesse de conhecer um dia e já jogar lá no Google Maps e conseguir visualizando pela rua, né, viajando ali pela internet já, né? Não sei se alguém já fez essa experiência, né? Mas é interessante, porque aí você já consegue se imaginar no local e até mesmo isso pode aumentar a vontade da pessoa, né? Querer realmente construir esse momento para conseguir fazer essa viagem, né? Alcançar esse sonho aí, né? Então, aí vem a questão da diversidade, né, de segmentos, né? Essa diversificação, como a gente comentou, viagens um pouco mais do turismo rural, que queira uma cidade que tenha mais cachoeira, ou um local que seja mais quente. Às vezes a pessoa mora, né, mora aqui em Curitiba, passa mais dias de frio, chuva, né? Eu quero ir lá para Ventania. Eu vi que alguém abriu a janela hoje, tinha sol. Então, de repente tem aí uma cachoeira, um lugar legal para acampar, não sei, né? Então, isso tudo fomenta também o interesse, né, para essa diversificação aí do turismo, né? Então, em relação aí vem nomes de um pouco conceitos próximos, né, que é o ecoturismo, também dentro, né, do turismo rural, né, um turismo de aventura ou também um turismo social. Então vamos ver aqui, né, o cenário agora, né, dessa cara, né, do turismo do mundo, né? Então, dentro dessa evolução aí da atividade turística, né, a gente pode observar, né, essa demanda crescente por experiências, né, autênticas, com maior interação entre as culturas, que acaba, né, como eu comentei, facilitando para todas as classes sociais. Isso é muito bom também, né, porque claro que ainda é caro, né, infelizmente, né, do nosso país para fazer uma viagem internacional ainda é muito caro, mas em outros países, né, é muito mais barato conseguir fazer esse intercâmbio, né? Mas ainda a gente consegue observar que mesmo em classes sociais mais baixas, né, as pessoas ali com uma programação, né, com uma poupança, ela consegue atingir, né, um objetivo de fazer uma viagem internacional, tem uma possibilidade aí de conhecer outros países, né? Então essa evolução constante, ela continua, né? Como a gente comentou, tem os desafios que têm que ser superados, mas tem possibilidades aí também de vocês, né, que são jovens, são pessoas que sempre estão mais informadas sobre tecnologias, que pode ser também um meio aí de serem, né, um fomentador de trazer algo, um diferencial, né, para resolver, para realmente trazer uma solução. Então eu vou passar um vídeo para vocês, só um pouquinho. Então, assim, o que é importante, né, para a gente conversar, né? Então, no início, vocês viram que talvez ficou um pouco distante da realidade da maioria dos brasileiros, né? Porque inicia ali falando muito da viagem internacional e tal, e depois, né, traz que ponto importante, né, para as pessoas, que é isso, né, a população vive dentro às vezes não sai, né, do próprio estado, às vezes, mas fica somente pensando em viagens, né, internacionais ou viagens para pontos específicos ali de turismo, né, que é mais rotas comerciais de turismo, e esquece, né, de explorar realmente as cidades em torno, né, conhecer às vezes a própria cidade que reside. Então, pensando aí claro, o vídeo ali era durante a pandemia, né? Mas com certeza, no pós-pandemia, né? Hoje, nessa atualidade do pós-pandemia, facilitou também esse olhar, né? Mudou o olhar do consumidor. Então, por quê? Justamente, depois da pandemia, essas viagens de turismo comercial, elas ficaram
que era da rota mais comercial ficou muito mais cara, né? Porque aí teve uma demanda maior. E as pessoas começaram a buscar outros tipos de turismo, olhar para outras cidades, né? Fazer uma busca ali de outras maneiras e com a facilidade também da tecnologia de trazer novos consumidores para regiões, né, mais simples até mesmo, né? Porque mudou esse olhar da pessoa, porque ficou muito tempo dentro de casa, o consumidor, né, teve outras reflexões, né, e foi buscar experiências às vezes mais acolhedoras, né, mais simples, como ela comentou ali da cidade que ela foi passar, né, férias em Milho Verde, por exemplo, que é o que eu comentei. Então, vocês aí na localidade dos Campos Gerais, para vocês é extremamente importante, né, o turismo rural, né? Tem rotas aí bem bonitas, né, cachoeiras, enfim. Então, é importante a gente observar, né, esses datados históricos e imaginar como alcançar os novos clientes, né, como chamar mais atenção do turismo. Então, isso faz parte também dessa etapa do objetivo da unidade curricular. Então, hora de praticar, né? Eu acredito que ainda dá tempo. Vocês saem 9h05 ou 9h10 para a próxima aula? Ah, então perfeito, não dá tempo. Mais uma pergunta. A turma que vai depois ter aula de gestão em zootecnia? Depois do intervalo vai. Não? Ah, então. Depois do intervalo, sim? Ah, não, tranquilo. A gente volta juntos, então. Ok, só para confirmar que turma que era. Ok. Ah, entendi. Tem uma professora de gestão em Zou? Ok, tranquilo. Então depois eu vou descobrir qual é a turma. Não sei ainda, mas tudo bem. Tá bom, tranquilo. Então vamos lá, vamos fazer mais esse exercício de fixação, né? Então, considerando aí a evolução histórica do turismo, né, desde do início lá, né, estudado nessa aula também na anterior, como as viagens particulares na segunda metade do século XVI diferiam, né, das viagens realizadas lá na Idade Média. Né? Quais as diferenças, então, que vocês conseguiram acompanhar, né, desde lá do que foi dito do turismo da Idade Média até agora, né? Então, assim, não precisa descrever tudo, mas pode colocar algumas diferenças aí ou juntando aí algumas informações que já foram respondidas, vocês podem continuar, né, nesse slide para cá, incluir mais diferenças, né? Talvez uma complementação daquelas outras atividades, tá? Então destaca aí os aspectos que vocês conseguem entender, né, como diferencial, como os motivos, talvez o protagonismo, né, o que mudou e o objetivo da viagem, tá? Então, se vocês conseguirem descrever, né, essas características, vai ser interessante para a gente poder também continuar, né? Então, aí 5 minutinhos para concluir.
Pessoal, só reforçando então, né? Eu espero que todos aí conseguiram responder, né? Da forma como vocês entenderam, não tem problema. Só reforçando de novo que eu vou formalizar lá o Forms com todas as perguntas que a gente conseguiu aplicar durante a aula, né? Para atribuir a nota para vocês, tá bom? Só para relembrar que é importante que durante a aula vocês realmente anotem aí a resposta, né, com a questão, para depois, quando chegar lá na hora de postar no Classroom, desculpa, não, no Forms, né, todos tenham essa resposta, tá bom? Para não acumular atividade, que né, vocês já responderam em sala de aula. Então, ok. Então, já foi socializada aí a resposta, né? Como a Emily comentou. Então, assim, vamos colocar aqui alguns pontos, né, para todo mundo relembrar de uma forma, um conceito mais geral, né, e incluindo todos os pontos. Então, enquanto lá as viagens na Idade Média eram frequentemente motivadas por razões religiosas, né, peregrinações, locais sagrados, né, as viagens no século XVI daí já foram impulsionadas por um desejo crescente de aventura, conhecimento e experiências culturais, né? Jovens europeus ali da elite buscavam ampliar os horizontes, justamente para ter esse intercâmbio de culturas, né? Conhecimento e não somente ali na parte comercial. E sim, como a nossa colega aí, né, também veio contribuir. Eu não vou falar o nome porque às vezes eu confundo, desculpa, logo eu vou saber o nome de cada um de vocês, né? Mas aí para não, não acabar falando o nome errado. É, enfim, mas tá coerente também, porque a tecnologia, o melhoramento não só do modal de transporte, né, como também do tipo de transporte, tá? Então, pessoal, para a gente concluir, para reforçar aqui o que foi visto, né, então essa influência das guerras, né, mundiais no turismo, avanços do turismo e cenário atual do turismo. Claro, quando for chegar mais próximo da prova, né, a gente vai fazer uma revisão de todos esses conceitos, né, para fixar novamente, para realmente fazer com que vocês tenham um bom desempenho ali na hora de atribuir, né, as respostas no questionário da prova, né, porque a principal ideia é que vocês realmente aprendam, né, realmente entendam o conceito, entendam essas diferenças, não somente pensando ali de ter uma nota, né, ou de passar o aluno ou reprovar o aluno. Então, o maior objetivo é o aprendizado. Com isso, ficou alguma dúvida de todo o conteúdo que foi aplicado hoje? Tá. Então, tá bem. Então, eu vou encerrando a aula aqui, falta 2 minutinhos. Mas como eu comentei antes, né, assim que eu repassar o link para Emily com as unidades curriculares, né, eu já vou, assim que eu já tiver dentro da sala de aula no Classroom, eu já vou começar a incluir lá as atividades para vocês, né, e, e assim por diante, tá bom? Então, agradeço aí a contribuição de todos, né, a participação também, tá? Tenham um bom dia e uma boa aula para vocês. Obrigada.